Pessoal, neste vídeo nós vamos resolver algumas integrais indefinidas, nas quais a gente pode utilizar a regra de integração, a integral de x elevado a n dx, que é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Para iniciarmos aqui, vamos resolver a integral da raiz cúbica de x dx. Então veja que no formato que está aqui eu não posso usar diretamente a regra. Então o que é que a gente faz? Sempre que eu for integrar um radical e for somente o radical, a gente vai recorrer à regra das potências, a propriedade das potências de expoente fracionário, que diz que a raiz enésima de a elevado a p, isso aqui é a elevado a, no caso aqui, p sobre n, ou seja, sempre o expoente sobre o índice. Então a gente vai olhar, nesse caso aqui, para essa regra e vai reescrever essa integral como sendo a integral de x elevado a 1/3 dx. Pronto, aí eu vou usar a regra acima, né? Que no caso aqui o nosso n é 1/3, isso aqui é o nosso n. Então ela está naquele formato e a gente vai reescrever isso aqui como sendo x elevado a n mais 1, ou seja, 1/3 mais 1, sobre n mais 1, que é 1/3 mais 1, mais a constante de integração. Então a gente vai fazer essa soma aqui à parte, tá? Vamos pegar aqui e vamos fazer essa soma aqui à parte. 1/3 mais 1. Sempre que você for somar 1, você pode escrever 1 como sendo uma fração, olhando aqui para o denominador. Então escreve o denominador sobre ele mesmo. 1/3 mais 1, agora você vai repetir esse denominador e vai somar os numeradores. Então vai ficar 4/3. Então nós vamos ficar com x elevado a 4/3 sobre 4/3 mais a constante de integração. Aqui é como se tivesse 1. Aliás, tem o 1 aqui, né? Então, na realidade, nós temos uma divisão. 1 sobre 4 sobre 3. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, na realidade, quando a gente vai reescrever aqui esse resultado, nós vamos escrever da seguinte forma. Escrever como sendo 3 sobre 4 vezes x elevado a 4 sobre 3 mais a constante de integração. Lembrando que quando a expressão está nesse formato aqui, a gente pode usar essa mesma propriedade que foi usada aqui, ó, para voltar para a forma de raiz, forma de radical. Então aqui a gente vai escrever o seguinte: o x elevado a 4/3, isso aqui é raiz cúbica de x elevado à 4ª potência. Sempre que o expoente do radicando aqui for maior do que o índice, a gente pode simplificar esse radical, porque a gente pode reescrever essa raiz. Então eu posso escrever raiz cúbica de x elevado a 3, falta 1 para completar o 4 vezes x elevado a 1. Usando a propriedade dos radicais, a propriedade do produto, o radical de um produto é o produto dos radicais ou vice-versa. Então aqui vai ficar raiz cúbica de x ao cubo vezes a raiz cúbica de x. Onde eu tenho aqui raiz cúbica de x ao cubo, esse x vai sair da raiz, então ficamos com x raiz cúbica de x. Então esse resultado aqui ele pode ser reescrito como sendo 3/4 de x raiz cúbica de x mais a constante de integração. Portanto, a integral que a gente tem lá no início, né, que é a integral da raiz cúbica de x, isso aqui vai ser igual a 3/4 de x raiz cúbica de x mais a constante de integração. Vamos ver agora um outro caso, né? Uma outra situação.
Vamos calcular aqui agora, por exemplo, a integral de 1 sobre x elevado à sétima potência dx. 1 sobre x elevado à sétima potência dx. Nesse caso aqui, nós vamos usar a seguinte propriedade das potências, né? Que quando eu tenho a elevado a menos n, isso aqui é 1 sobre a elevado a n, certo? Ou vice-versa, né? Quando a gente tem 1 sobre a elevado a n, você pode escrever como sendo a elevado a menos n. Então, no caso aqui, essa expressão, né, x, 1 sobre x elevado à sétima potência, nós podemos escrever como x elevado a menos 7 dx. E quando chega nesse ponto aqui, nós podemos, então, usar a regra do expoente, né, que nós vamos fazer o quê? X elevado a menos 7 mais 1 sobre menos 7 mais 1 mais a constante de integração. Menos 7 mais 1 é menos 6, então x elevado a menos 6 sobre menos 6 mais a constante de integração. Aqui nós temos 1 sobre x, então nós podemos escrever assim, nesse resultado aqui. Então aqui vai fazer a relação final, vai ficar menos 1 sobre 6x à sexta mais a constante de integração. Portanto, a integral que nós estamos resolvendo, portanto, a integral de 1 sobre x elevado à sétima potência dx, isso aqui é menos 1 sobre 6x à sexta mais a constante de integração. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver um exemplo em que a gente vai precisar usar as duas propriedades. Então a gente vai precisar usar essa propriedade aqui do expoente, né, do radical, né, da potência de expoente fracionário. Ou seja, quando eu tenho uma raiz, eu escrevo como sendo uma potência de expoente fracionário, no caso aqui, nesse formato aqui, P sobre N. E quando a gente tem uma fração, né, uma potência aqui no denominador, a gente pode inverter isso aqui e colocar isso aqui como sendo com expoente negativo. Então a gente vai fazer uso aqui dessas duas propriedades para resolver essa integral daqui, que é a integral, eu vou colocar aqui, de 1 sobre a raiz quarta de x dx. Então veja que aparece essa raiz quarta aqui no denominador, então primeiro nós vamos fazer o uso dessa propriedade. Então primeira coisa, vamos pegar, repetindo aqui essa integral, então vai ficar 1 sobre o x elevado aqui a 1 sobre 4 dx. Uma vez que a gente fez isso, agora a gente vai usar essa segunda propriedade, ou seja, esse x elevado a 1 sobre 4, a gente vai subir com ele, vai ficar a integral de x elevado a menos 1 sobre 4 dx. Pronto, e aí chegando nesse ponto aqui, a gente pode utilizar a regra do expoente, né? Então, essa integral daqui, na realidade, ela vai ser o quê? Vai ser x elevado a menos 1 quarto mais 1 sobre menos 1 quarto mais 1 mais a constante de integração. Aí vamos fazer a soma, né? Nós vamos somar o quê? Menos 1 quarto mais 1. Lembrando que esse 1 que tem aqui, você pode escrever como sendo 4 sobre 4, que é o denominador da fração que eu estou somando. Então, menos 1 sobre 4 mais 4 sobre 4. Agora a gente faz a diferença, porque aqui é negativo. Então, 4 menos 1, 3. Então, vamos ficar aqui com 3 sobre 4. Então, no caso aqui, voltando para o resultado, nós vamos ficar com x elevado a 3 quartos
sobre 3/4 mais a constante de integração. Sempre que aqui tiver uma fração, a gente traz essa fração multiplicando, só que ela vai vir o inverso. Então aqui vamos ficar com 4/3 vezes x elevado a 3/4 mais a constante de integração. E se você relembrar do primeiro exemplo, essa expressão daqui nós conseguimos escrever ela na forma de radical, né? Que x elevado a 3/4, isso aqui nada mais é do que a raiz quarta de x elevado a 3. Então, esse resultado aqui nós podemos escrever como sendo 4/3 da raiz quarta de x elevado a 3 mais a constante de integração. Portanto, a integral de 1 sobre a raiz quarta de x é igual a 4/3 da raiz quarta de x elevado ao cubo mais a constante de integração. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.